Vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso 17. Chegou lá? Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas suas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Senhor, te bendizemos, porque temos esse privilégio, mais uma vez, de estarmos aqui para meditar, refletir e aprender com a Tua Palavra nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, o Teu caminho, guia-nos na Tua verdade, que a Tua Palavra nos conduza, que ela nos leve, Senhor, à compreensão, ao entendimento, ó Deus, para que nós possamos receber os benefícios para os quais o Senhor a designou nessa noite sobre as nossas vidas. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito nessa hora e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra Apocalipse carrega em si um peso muito grande, peso enorme. Ela se tornou, no decorrer dos anos, quase que um sinônimo de polêmica, já suscitou tantas discussões, entreveros teológicos, controvérsias, intermináveis debates e muitas inimizades. Então, na interpretação de Apocalipse, nós temos pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas históricos. Nós temos muitas definições. E falar de Apocalipse hoje em dia é lembrar de predições, profecias, anticristo, besta, animais exóticos, eventos cataclísmicos e etc. E não faltam nas mídias sociais os profetas tentando interpretar o livro bíblico de Apocalipse, tendo a Bíblia em uma das mãos e o noticiário do dia em outra mão. Mas, meus irmãos, a interpretação de Apocalipse deve ser feita como a interpretação de qualquer livro da Bíblia. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Nós não vamos conseguir interpretar Apocalipse com o noticiário do dia,
Porque terremoto sempre houve, desgraça sempre houve, iniquidade sempre houve, tribulação sempre houve. Então, deixe-me adiantar aqui alguns pontos relevantes antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Primeiro, Apocalipse é um gênero literário e não o nome de um período de grandes acontecimentos catastróficos, porque normalmente é assim que as pessoas entendem, né? Já houve até filmes com esse nome Apocalipse. Então, quando fala de Apocalipse, a gente pensa em tudo, né? Ponte caindo, maremoto, terremotos e uma série de outras coisas. Então, não se trata disso, se trata de um gênero literário, uma forma de se contar uma história, uma forma de se escrever, de se propor uma narrativa. Segundo, o texto funciona como uma espécie de carta circular, que foi endereçada em imediato a uma igreja que estava vivendo em grande aperto, que tinha recursos para compreender perfeitamente o que é descrito aqui. A igreja do primeiro século não ficava ali procurando o significado do que João estava dizendo, porque as pessoas entendiam o que ele estava dizendo, pelo menos em grande medida. Essa igreja sofria pelo testemunho de Jesus e estava prestes a sofrer ainda mais, e carecia de conforto e encorajamento. Nós estamos falando aqui da época em que o culto ao imperador estava no auge. E como a igreja se recusava a adorar o imperador, sofria as consequências dessa recusa. Terceiro, o Apocalipse faz parte do todo das Escrituras Sagradas, é o desfecho mais efetivo da história da salvação, conforme a Bíblia a descreve. Então, se você ler Gênesis, você vai ver que ali o homem caiu, o jardim foi fechado. Quando você chega no finalzinho de Apocalipse, o homem foi novamente elevado à comunhão com Deus e o jardim é reaberto. E no meio do jardim está o trono do Cordeiro. Então, meus irmãos, Deus nunca desistiu do seu mundo bom. E Ele vai recuperá-lo, porque ele pertence a Deus. Então, o livro está contido no mesmo ambiente pactual a partir do qual falaram os profetas e também a lei. E em quarto e último lugar, a boa interpretação de Apocalipse pode ser obtida a partir do conhecimento dos livros do Antigo Testamento em especial. Gordon Fee, um estudioso da Bíblia, afirma que há mais de 250 ecos do Antigo Testamento em Apocalipse e que os eventos narrados aqui são descritos pelo uso de imagens e categorias próprias do Antigo Testamento. Então, a Bíblia interpreta a si mesma. Infelizmente, hoje tem muita gente que quer conhecer o Apocalipse, indo direto para o livro do Apocalipse, ele passa direto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e por aí vai. E como ele vai entender o telhado se ele não conhece o alicerce? Como é que ele vai compreender a obra toda se ele não conhece o princípio da obra? É impossível, né? Por fim, é importante dizer que a palavra de Deus que nos vem essa noite, ela está alinhada com a perspectiva reformada de interpretação. Ou seja, o nosso interesse é compreender o texto à luz do seu próprio, do seu propósito original, da própria mensagem para os seus leitores imediatos, e encontrar para nós também o conforto e o encorajamento que nós precisamos para seguir em frente com o testemunho de Jesus. Afinal de contas, irmãos, mesmo que em menor grau, nós também enfrentamos desafios e aflições hoje em dia para manter o nosso compromisso com Cristo, não é verdade? Então também precisamos de conforto e encorajamento. Amém? Muito bem. O livro inteiro de Apocalipse pode ser dividido em 3 partes. E elas são nomeadas assim. Primeiro, as coisas que viste. É assim que o livro começa. João, as coisas que você viu, etc, etc, etc. E vai sendo falado para ele sobre as coisas que ele viu, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 até o capítulo 3, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia. E depois as coisas que hão de acontecer, capítulo 4 até o capítulo 22. Então, são mais 7 ciclos narrativos.
7 igrejas, 7 ciclos narrativos, 7 selos. Sim, o número 7 é importante no livro, assim como outros números são importantes, porque na cultura judaica os números também fazem parte da comunicação de uma verdade, fazem parte de uma linguagem. Então, o número 7 funciona como representativo de totalidade ou de plenitude naquela cultura. O nosso texto, então, está contido nesse ambiente, da narrativa da abertura do 6º selo, do capítulo 6, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 8. E tem lugar aqui eventos que mostram a manifestação da ira do Cordeiro. A terra toda sofre grandes transformações, com tremores de terra assombrosos, a ponto de os poderosos deste mundo buscarem um lugar para se esconder. E o dia da ira havia chegado, mas antes da destruição final, o povo de Deus em sua totalidade foi selado, 144 mil, e todos esses eventos têm lugar aqui na terra. Mas abruptamente João tem outra visão, e agora dos redimidos junto ao trono celestial, é o nosso texto do capítulo 7, versículo 9 a 17. Mas, embora o nosso texto esteja ligado à abertura do 6º selo, o seu contexto literário mais próximo se encontra na descrição da abertura do 5º selo. E isso é importante para que a gente entenda o sentido da mensagem. Então veja comigo aí o capítulo 6, versos 9 a 11, por favor. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Nós temos aí uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando tu não julgas e não vingas o nosso sangue dos que vivem sobre a terra? Versículo 10. Quem está falando? As almas de todos os que foram martirizados por causa da sua fidelidade a Cristo. E este, irmãos, é o anseio de todos aqueles que vivem uma vida de fidelidade ao Senhor. Não é o nosso anseio também? Não queremos ver Deus fazer justiça contra toda a maldade deste mundo que nos assola, que nos aflige, que nos afronta, que nos aborrece tantas vezes e que nos fazem ter sentimentos até que nós não queremos ter. Mas qual é a resposta dada aqui? A resposta é que antes de melhorar, ainda vai piorar muito mais. Muitas outras testemunhas, o texto diz, ainda vão sofrer até a morte por causa da sua fidelidade ao Senhor. Uau! Não parece algo assustador, irmãos? E até é contra-intuitivo a leitura desse texto, porque transmite a impressão de que o mundo venceu, não parece? Parece que não tem esperança, porque parece que Satanás vai triunfar sobre a igreja, que afinal Deus, que poderia livrar a igreja, por que Ele não age agora? Por que Ele permite que essas mortes aconteçam ainda? Essa é a indagação das almas sobre o altar. E é sobre isso que vai falar o nosso texto. Ele traz uma resposta definitiva e satisfatória a essa pergunta. Ok? Então, nós vamos agora ao nosso texto, que foi dividido também em 3 partes. Primeiro, a grande multidão reunida aos seres celestiais presta honras ao grande rei assentado sobre o trono, versículos 9 a 12. Depois, as pessoas que compõem a multidão são identificadas, versículos 13 a 14. E terceiro, o destino eterno dessas pessoas é revelado a João, versículos 15 a 17. Então, versos 9 a 12. Primeiro, verso 9.
O texto diz: depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. João descreve aqui essa multidão incontável, multiétnica, com pessoas de todos os povos, nações, tribos, povos e línguas. E essas pessoas estão vestidas de branco, diante do trono e do Cordeiro. 3 coisas devem ser destacadas aqui. Primeiro, já foi dito que essa visão de João enxerga algo que ocorre na sala do trono celestial. Portanto, João está falando de um evento futuro, à frente de sua geração. Em teologia, nós chamamos de uma descrição proléptica, quando você fala de algo que está sendo visto agora, mas que só vai acontecer no futuro, como se estivesse acontecendo agora. E ele descreve a salvação consumada da igreja. Ele abre a cortina da eternidade para o tempo e mostra o culto celeste que reúne uma multidão incontável de testemunhas de Jesus, redimidas em seu culto triunfal diante do Senhor. Imagine como será isso, irmãos. Que coisa extraordinária. Me lembro uma vez em que eu fui num evento no Maracanãzinho, e o evento estava lotado. Muita gente, muitos jovens. E nós chegamos cedo, e quando eu olhei para trás, que vi aquela multidão, eu tive um sentimento de pertencimento tão forte, um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus estava salvando tanta gente. Eu, ao mesmo tempo, podia fazer parte daquele momento, e naquele espaço do Maracanãzinho, não sei quantos já foram ao Maracanãzinho, mas o som reverbera de uma maneira extraordinária, e foi um coral maravilhoso quando todos passaram a adorar a Deus e cantar. E eu fico imaginando, meus irmãos, milhões de milhões, milhares de milhares, todos adorando ao Senhor na sala do trono celestial. Imagine que cena vai ser essa. Que coisa maravilhosa, que espetáculo extraordinário nós vamos testemunhar. Então é o que João está descrevendo aqui. Segunda coisa importante é que essa visão reafirma que os 144 mil selados do contexto imediatamente anterior não descreve apenas o povo de Israel étnico salvo, mas a totalidade do povo de Deus. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum outro lugar que descreve somente Israel lá na glória, adorando a Deus, ou um outro texto que vai contar a mesma situação com um povo diferente. O povo do Senhor, o povo salvo de Deus, redimido, definitivamente restaurado, né, a glória perdida no Éden, é um povo só, constituído de pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, repetindo o que se vê no capítulo 5. Nós temos aí apenas um povo de Deus e não 2, o desfecho de apenas um plano de salvação e não de 2. E essa grande multidão não é identificada por nenhuma insígnia nacional. É o povo de Deus, os cidadãos da pátria celestial, a grande família de Jesus. É o que está sendo descrito aqui. E por fim, irmãos, a figura do Cordeiro é proeminente no Apocalipse. Faça depois um exercício em casa e procure quantas vezes aparece o Cordeiro com letra C maiúscula no livro todo. E por quê, irmãos? Porque João não usa a figura do leão? Afinal, nós estamos falando do Apocalipse, é o momento do triunfo de Jesus. Até no capítulo 5, quando ele apresenta o leão de Judá, que é mostrado ali como o único digno de abrir os selos da revelação, ele afirma que o leão venceu, mas quando ele olha para o trono, quem ele vê em pé no trono, diante do trono? O Cordeiro.
Quem é que abre os selos, afinal, e recebe a adoração dos seres viventes celestiais? O Cordeiro. Versículos 6 e 7 do capítulo 5. É ao Cordeiro que se dirige o cântico de louvor daqueles seres. Louvor que se oferece junto com as orações dos santos, capítulo 5, 8 ao 14. Por que o Cordeiro e não o leão? Porque foi como Cordeiro que Jesus venceu a morte, o pecado, o mundo e o inferno. Foi pelo seu sacrifício e não pela ostentação de símbolos de realeza, grandeza e poder que ele venceu, irmãos. Ele venceu em sua fraqueza. Então, sim, ele é o leão. Mas o cumprimento da promessa do leão passa necessariamente pela cruz, pela oferta do Cordeiro totalmente puro, santo e perfeito, como um sacrifício satisfatório a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Faça essa experiência. Procure ali quantas vezes você vai encontrar menção ao Cordeiro. Versos 10 e 11. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. É maravilhoso que esse coro, formado dos redimidos de todas as tribos, nações, tribos, povos e línguas, a primeira coisa que se diz no cântico é o reconhecimento que a salvação pertence a Deus e ao seu Cordeiro. A salvação não pertence aos homens, a salvação pertence a Deus. É Deus quem salva, é o Cordeiro quem salva, é Ele que redime o homem dos seus pecados. Temos então uma repetição do que ocorre no capítulo 5, com a diferença que aqui acrescenta-se aos seres viventes celestiais figuras humanas glorificadas, que se unem a um coro incontável para oferecer adoração ao Deus Trino, com destaque para o Cordeiro. E o que isso nos diz, irmãos? Primeiro, que a igreja mostrada aqui é a igreja triunfante. Nós temos uma amostra grátis do que será a vida no porvir, uma vida de trabalho, de sacerdócio eterno, glorioso, plenamente alegre, fulgurante, no esplendor diante da própria imagem de Deus, do próprio ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E segundo, a igreja triunfante tem plena consciência de que a sua vitória não é sua, mas do Cordeiro. E ele venceu, ele triunfou, ele conquistou, seu sacrifício solitário na cruz do Calvário se tornou um avivamento, um ajuntamento, celestial gigantesco de muitos irmãos e irmãs, e formam esse coral extraordinário que nós vemos aqui. Então, a verdadeira igreja de Cristo não considera sequer a possibilidade de se atribuir qualquer mérito pela sua salvação. Ela sabe e compreende que é graça e pura graça de Deus por meio do Cordeiro. E na terra, ele foi humilhado de modo vil, mas eis aqui a sua recompensa. Na glória há uma multidão inumerável, formada por gente, por anjos e demais criaturas celestiais, todos, sem exceção, prostrados diante dele em adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, irmãos. Quando você olha aquelas peregrinações a Meca, e você vê aquela multidão de pessoas se preparando ali para as suas orações, e elas estendem cada um o seu tapetinho, e se ajoelham ali, se prostram. É uma cena que até é tocante, mas ao mesmo tempo ela transmite uma certa dose de tristeza. Quando as pessoas estão se prostrando diante de uma pedra. Meu Deus. Meus irmãos, só existe um diante do qual nós devemos nos prostrar. E o nome dele é Cristo. Não há outro que mereça adoração, não há outro que mereça a nossa
a nossa humilhação, não há outro que mereça ser adorado, exaltado, glorificado, senão o Cordeiro que venceu. E é isso que nós estamos vendo aqui. Versículos 13 a 14, 12, 13 e 14, versículos 13 e 14, sim. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós temos aqui o segundo bloco do texto, a identificação dessa grande multidão humana que está na sala do trono. Essa é uma das passagens polêmicas. Para se ter uma ideia, quando se trata de grande tribulação, você tem a interpretação preterista, e você tem preterista moderado, preterista pleno, você tem futurista, tem histórica e ainda tem a idealista. Nós não vamos entrar nisso. Não vamos falar aqui sobre as patas dos gafanhotos, não vamos entrar nesses detalhes, porque isso gera muita discussão e não é o nosso interesse. O que é o mais importante aqui, irmãos? É que um dos anciãos pergunta a João quem são esses que compõem a multidão. E João não é capaz de identificar quem são. Ele dá uma resposta semelhante a de Ezequiel no capítulo 37, quando o Senhor pergunta: Ezequiel, podem esses ossos reviver? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. E, meus irmãos, essa é a resposta sábia de todos aqueles que estão diante de Deus, porque há impossíveis para Deus? Não. Então, quando João é perguntado, ele responde como Ezequiel: o Senhor sabe. E essa pergunta é importante, irmãos, e proposital. Por quê? Porque a explicação do ancião, que identifica a multidão que está dentro, que está nesse contexto da sala do trono, essa explicação em si, ela está dentro do propósito do livro. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, quem são eles? Aqueles que vieram de grande tribulação. O que isso significa? Não está claro. Pode significar que são aqueles que escaparam de grande tribulação. Pode significar que são aqueles que passaram por grande tribulação, mas não negaram o nome do Senhor. E também pode ser aqueles que alcançaram a glória após uma vida de grande tribulação. E por aí vai. Então, como já foi dito, a resposta aqui vai depender da linha interpretativa que você escolher. Do nosso ponto de vista, o mais importante na resposta do ancião é o meio pelo qual aquela multidão alcançou a glória celestial. Porque todos eles chegaram à glória, porque lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso é o que importa. Ou seja, o sangue do Cordeiro não apenas lavou as nossas vestes, mas ele as tornou brancas. E tem aqui o sentido de absoluta limpeza, purificação completa. Deus não faz obra pela metade. Tudo que Deus faz, Ele faz de modo completo. Então, meus irmãos, não tem essa história da gente estar pelejando pela nossa salvação. Nós fomos salvos. E ponto. Então, se alguém perguntar para você, você acha que é salvo? Você diz: não, eu não acho, tenho certeza. Porque Cristo fez a obra completa por mim. Quando Ele entregou o Espírito, Ele disse: está consumado. Isso significa, irmãos, que está consumado. Ou seja, não está faltando nada. Não há nada que nós tenhamos que fazer para completar a obra de Cristo. O que nos cabe é viver uma vida de boas obras para glorificar o Seu nome, por tudo que Ele já fez por nós. Para imitá-lo, porque o apóstolo Pedro também vai dizer ali na sua primeira pregação, em Atos capítulo 2, que ele viveu na terra fazendo bem a todos. E essa deve ser a nossa atitude também.
Segundo ponto importante, e já resumindo aqui essa parte, é que nós podemos dizer que essa grande multidão é composta de todas as pessoas que, tendo vivido aqui em qualquer tempo e lugar, passaram por algum tipo de provação, de tribulação, por causa da sua fidelidade a Cristo, mas elas foram guardadas por Ele de perderem sua fé e de negarem a sua fidelidade ao Senhor. Pedro afirma que é o próprio Deus quem nos guarda na fé e mediante a fé para a salvação final. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Ou seja, no meu entender, e de muita gente mais competente do que eu, essa passagem não se prende a um tempo específico de grande tribulação, mas a própria jornada do povo de Deus na terra como um todo. Porque em cada período de tempo, irmãos, houve perseguição, sofrimento e martírio por causa da fidelidade do povo de Deus ao nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala de grande tribulação especificamente em apenas um lugar, Mateus 24. Mas isso é um assunto para outro dia. Hoje nós vamos concluir aqui com os versos 15 e 17. Diz assim: por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma promessa maravilhosa. E o texto vai descrever qual é o destino definitivo daqueles que tiveram suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Ele fala de três coisas. Primeiro, o serviço prazeroso no tabernáculo celestial. Segundo, o fim de todas as formas de privação e sofrimento. E terceiro, o pastoreio providente do Cordeiro sobre eles. Verso 15. Você se lembra que nós afirmamos que o céu é um lugar de trabalho, não é? Pois bem, o ancião agora vai afirmar que a João a respeito disso, mostrando a grande multidão de redimidos na glória celeste, trabalhando no serviço do santuário. Eles assistem diante de Deus. A linguagem referente ao templo em Apocalipse sempre se refere ao Santo dos Santos, um privilégio que era reservado na terra somente a alguns poucos. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas na glória será um direito de todos. Um serviço que não trará cansaço, fadiga, aborrecimento, contrariedade, apenas prazer e alegria absolutos. A menção aqui do tabernáculo é uma alusão ao Antigo Testamento, ao tabernáculo no deserto, quando o Senhor já havia estabelecido como propósito da sua aliança tabernacular no meio do seu povo, ou seja, habitar no meio do seu povo. Agora aqui ocorre o sentido inverso. Nós somos levados para habitar com Deus no seu tabernáculo, ou seja, Deus permitirá que nós habitemos com Ele no seu tabernáculo eterno. Versículo 16, diz aí também que jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Os versos 16 e 17 retomam uma promessa feita por meio do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 10, quando Isaías fala da restauração de Israel, ele diz: nunca mais terão fome, o calor do sol não cairá sobre eles. Enfim, é uma promessa que recupera a profecia de Isaías. E sobre a restauração de Israel, aqui então os redimidos de todos os povos compõem esse novo Israel de Deus. Essa multidão incontável, não haverá sobre eles qualquer limitação, nenhuma privação ou elemento que traga dor, tristeza, doença, abatimento e muito menos a morte. Tudo isso já terá passado. E o verso 17 diz que o próprio Cordeiro se tornará então o nosso pastor, que ele nos guiará às fontes da água da vida
e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meus irmãos, nós precisamos recuperar o entendimento de que a felicidade do povo de Deus já tem um tempo estabelecido para se consumar. Mas não é aqui, irmãos. Aqui nós vamos passar por lutas, vamos enfrentar dificuldades. E esse é o objetivo dessa mensagem do Apocalipse. Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida por pessoas que estão sendo massacradas por causa do seu compromisso com o Senhor Jesus. E a mensagem aqui é uma mensagem de consolo e de encorajamento. Eles estão dizendo, olha, o nosso descanso ainda não chegou, mas ele vai chegar. Ele já tem um tempo determinado. O lugar para onde nós, de fato, seremos levados para viver uma vida plena, cheia de felicidade, de alegria, sem nenhum sofrimento, angústia ou tristeza, onde todas as nossas lágrimas serão definitivamente enxugadas. Esse lugar já está preparado para nós. O Cordeiro já fez a sua obra completa, e ele está diante do trono, também agora ministrando diante de Deus a sua intercessão por nós, para que nós não nos cansemos, não nos afadiguemos, para que nós não caiamos, não tropecemos, não desistamos da nossa caminhada. Então, meus irmãos, é para essa perspectiva que nós devemos atentar. Infelizmente, essa pressa de encontrar a felicidade plena está destruindo a esperança da igreja. E as pessoas acabam se frustrando com aqueles que fizeram promessas e não puderam cumprir, porque foram promessas vazias em nome de Deus, e elas estão indo embora da igreja, e não querem mais saber. Muita gente está desanimada, abatida, enfraquecida na sua fé, porque acreditou naquilo que Deus não prometeu, e não conheceu aquilo que Deus prometeu. Então, aqui nós temos uma descrição viva do que espera por nós. E, meus irmãos, quanto a mim, quando eu olho para essa passagem, ela me enche de conforto, me enche de esperança, e me fortalece para perseverar na caminhada da fé. Então, como o autor aos Hebreus vai afirmar, ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso, meus irmãos, é verdadeiro, é definitivo, é infinito, é perfeito, completo, está preparado para nós. É uma mensagem para a igreja sofredora, é uma mensagem para o crente que passa por tribulações diariamente para servir ao Senhor, que luta para ser fiel a Deus, apesar dos desafios que a vida traz. É uma mensagem de consolo, de promessa, que fala, sim, sobre perseverança e esperança, mas em meio a algo concreto, real, verdadeiro, que João está mostrando aqui, abrindo uma janela da eternidade para que a gente possa ver o que nos espera. Então, vale a pena suportar as aflições, meus irmãos, manter a nossa fidelidade a Deus. Vale a pena permanecermos fiéis em meio à luta, porque a herança que nos está proposta é extraordinariamente grande, maravilhosa e gloriosa. Portanto, que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos sustente na sua graça, que Ele nos sustente na caminhada. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Mais uma vez, traz, Senhor, a orientação necessária para nos fortalecer a fé e a esperança. E traz a resposta a todas as almas aflitas. Ó Deus, que já partiram deste mundo ou que ainda estão aqui e desejam ver a justiça do Senhor sendo feita.
desejam ver a igreja sendo vindicada diante de todos aqueles que a perseguiram, que a massacraram, que a maltrataram, por todos os cristãos crucificados, flagelados, martirizados que já passaram pela história. E a resposta que o Senhor traz é que essa justiça já tem dia e hora para acontecer. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem fiéis, mesmo a despeito das lutas e tribulações, estarão diante da sala do trono. Verão face a face aquele que foi traspassado, mas que agora habita na glória celestial, de onde veio para entregar a sua vida por nós. Mas recebeu de volta a glória que era sua e foi exaltado acima de tudo e de todos. E ali veremos face a face o nosso Redentor. Não haverá, Senhor, nada mais glorioso, nada mais belo, ó Deus, nada mais recompensador, mais rico, mais grandioso, do que vermos face a face aquele que nos redimiu. Ó Deus, que o Senhor nos faça lembrar disso, para que nós não nos enfraqueçamos, para que nós sejamos encorajados, consolados e fortalecidos na nossa caminhada. De saber, ó Deus, que também há um tempo de juízo determinado para todos aqueles que desprezaram o Cordeiro que foi morto e entregou a sua vida por nós. Então, ó Deus, traz à nossa memória essa lembrança constante, para que nós nos encorajemos e possamos também encorajar a outros com a Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos, entregando aos Teus cuidados as aflições e angústias que estamos vivendo, as tribulações que temos enfrentado, pedindo ao Senhor que nos dê coragem para seguir em frente, crendo e esperando na Tua misericórdia. Quem sabe não apraz a Ti, ainda hoje, trazer a cura, trazer a solução, trazer a libertação, trazer o livramento, trazer o direcionamento, mas independente do que acontecer, Senhor, nós queremos continuar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, porque um dia Ele virá com as nuvens e todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Quanto a nós dizemos confiantemente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a Tua igreja te espera. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.